Olá, alunos do terceiro ano. A gente fez no último vídeo, a gente conversou sobre reprodução, os tipos de reprodução, sobre a meiose, a importância da meiose para a reprodução sexuada, a geração de variabilidade genética, que isso vai ser bem importante para a gente entender quando a gente começar a falar de genética, que é o assunto do terceiro ano. Eu queria terminar esse assunto adiantando um pouquinho e falando sobre reprodução humana. Mais precisamente sobre o ciclo menstrual, a regulação do ciclo menstrual. Isso é bem importante a gente saber. E antes de começar, só para lembrar aí, fica na tela aqui, né? E-mail. De novo, e-mail institucional, a gente nunca cansa de falar, porque é sempre bom lembrar que o nosso contato legal, mais rápido, mais dinâmico, é pelo e-mail institucional, certo? Muitas vezes, pelo Classroom, a mensagem se perde, porque são tantas, e não direciona para cada um dos professores, vem tudo misturado. Então, aqui você escreveu, eu respondo, certo? Então, o que a gente vai falar é sobre essa imagem. Essa imagem resume tudo que a gente vai falar. Ela assusta um pouco de princípio, né? Ela assusta porque é muita informação, muito nome, mas é um assunto bem simples de entender, porque, na verdade, é uma cascata de eventos. Uma coisa vai levando a outra, né? Um evento que vai levar outro, que vai levar outro, que se retroalimenta e assim por diante. Então, essa imagem, esse esqueminha aqui ilustrado, resume bem o que a gente vai falar, mas eu não vou explicar através deste desenho. A gente volta nele, se for o caso, depois, mas a ideia é entender como essa imagem funciona. Primeiro, já que a gente vai falar do ciclo menstrual, é importante que a gente conheça a estrutura reprodutiva, o sistema reprodutor feminino. Então, a gente tem o canal vaginal, aqui fora ficaria a vulva, né? O canal vaginal, o colo do útero, isso aqui é o útero, que tem o tamanho de uma pera pequena, invertida, de cabeça para baixo, está localizada no abdômen, embaixo do abdômen da mulher. Os ovidutos, as duas tubas uterinas, né? Esquerda e direita, as fímbrias, que são estruturas que funcionam como franjas, depois a gente vai ver por quê, e 2 ovários. Agora, nós vamos focar nos ovários, a importância dos ovários. Lembra que a gente falou numa aula sobre as gônadas? Essa é a gônada feminina, os ovários. Então, isso é importante a gente conhecer. E o útero, pelo menos a parede interna do útero, que é importante a gente conhecer também para o assunto que a gente vai falar. Então, como a gente tinha visto na aula anterior, as gônadas são órgãos reprodutivos. Testículos, a gônada masculina, ovários, a gônada feminina. As gônadas produzem células reprodutivas, ou reprodutoras, que a gente chama também de gametas. Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. Então, as gônadas são os órgãos de reprodução que produzem as células reprodutoras. Testículos e ovários produzem espermatozoides e óvulos, certo? Através de um tipo de divisão celular bem específico, que só acontece aqui, chamada meiose, que a gente viu em detalhes, na verdade, um resumo na aula passada, e os links que eu deixei para vocês olharem, ele dá uma leve aprofundada, não precisa saber aqueles detalhes ali, mas se você entendeu que a meiose é um tipo de divisão celular que serve para produzir gameta, é um tipo de divisão reducional, é um tipo de divisão que, entre outras coisas, gera variabilidade genética, é bem importante para a gente entender genética mais para frente. Então, essas gônadas, além de produzirem gametas, masculino, testículo, feminino, o ovário, além de produzir gametas, elas também produzem hormônios sexuais. Testosterona nos homens, progesterona e estrogênio nas mulheres. São os hormônios sexuais. O que esses hormônios fazem? Eles têm várias funções. Eles formam a genitália, né, o órgão reprodutivo, dessa forma, produzindo as características sexuais primárias de machos e fêmeas.
que é a formação da genitália e do sistema reprodutor. Elas produzem esses hormônios produzem as características sexuais secundárias. O que são características sexuais secundárias? Além da genitália, existem outras características que definem se é macho ou fêmea. Por exemplo, maior distribuição de pelos pelo corpo, barba no rosto, a voz é mais grossa porque a corda vocal é mais grossa, menos acúmulo de gordura no abdômen, não desenvolve as mamas, o tórax é mais largo. São características sexuais secundárias de machos, produzidas por hormônios, que as mulheres têm as suas características sexuais secundárias, como o desenvolvimento das mamas, menor distribuição de pelos, não tem barba, maior acúmulo de gordura e assim por diante. Esses hormônios promovem o impulso sexual e várias modificações no organismo feminino durante o ciclo menstrual, a gravidez e a amamentação. Essa é uma genitália externa ainda não diferenciada. Isso aqui pode tanto se transformar no sistema, na genitália masculina, quanto na feminina. A partir da 5ª semana, se o embrião é masculino, ele é determinado geneticamente que ele é masculino, através de cromossomos sexuais. E isso, lá pela 5ª semana, um pouquinho depois, libera o hormônio masculino na corrente sanguínea, nas células do embrião. Se for macho, isso aqui vai desenvolver, vai produzir muita testosterona, isso aqui vai se desenvolver, vai crescer e vai originar a glande do pênis. Isso aqui vai formar uma bolsa e vai armazenar o testículo dentro, que é o que a gente chama de saco escrotal. Se for uma fêmea, né, da espécie humana, uma menina, não tem essa descarga de testosterona tão grande quanto tem um homem. Então, isso aqui não desenvolve, ele atrofia, e isso aqui produz ou origina o clitóris, que tem a mesma origem embrionária da glande do pênis. E isso aqui vai formar os lábios da vagina, que tem a mesma origem embrionária do saco escrotal. Aqui uma imagem, de novo, um pouquinho mais ilustrada, do útero, as tubas uterinas e os 2 ovários, o direito e o esquerdo. Aqui uma figura, uma foto, né, em um grande aumento, mostrando um dos ovários. De novo. Agora em corte. Cortado transversal para a gente ver por dentro. A vagina, colo do útero, o útero, esse pedacinho bem pequenininho aqui, óbvio, esse é um órgão extremamente elástico, né, porque ele tem que crescer, né, durante a gravidez e, na medida do possível, retornar mais próximo do normal depois do parto. Aqui um ovário cortado e cheio de bolinhas aqui dentro. Essas bolinhas, que existem aos milhares, são chamadas folículos ovarianos. Então, vamos falar dele. Mas guarda isso aqui, ó. Essa camada mais interna do útero é chamada endométrio. Endométrio. É bem importante. Guarda esse nome aqui. Endométrio. É aqui que vai se implantar. Aqui é como se tivesse um embriãozinho se implantando. Ele se implanta no endométrio. E ao se implantar ali, ele começa a receber sangue com nutrientes, com oxigênio, devolve gás carbônico, e ele vai crescendo, vai originar o feto, e depois, no momento certo, ele vai sair através do parto. Então, o ciclo menstrual, ele é controlado por hormônios. Agora, o que é um ciclo menstrual? O ciclo, né? Ele tem um início e um fim que se recomeça. Início, fim e recomeça. É um ciclo. O ciclo menstrual é um período que começa no dia que a mulher menstrua, então vai começar, demora em média 28, 30 dias, ele vai terminar quando a mulher menstruar de novo. Aí começa o outro ciclo e termina o primeiro ciclo menstrual. Isso começa na puberdade, né, que é a idade reprodutiva, 11, 12, 13, 14, isso depende, a idade varia de pessoa para pessoa, e vai até aproximadamente 50 anos, que é o que a gente chama de menopausa. Em algumas mulheres um pouco antes, em algumas mulheres um pouco depois, não é uma regra. Mas esse ciclo,
A gente está falando de biologia, né? Biologia não tem regra, tem padrões. Então, padrão, em média, um ciclo menstrual, ele dura 28 dias. Desde o dia que ela menstrua, 28 dias depois ela menstrua de novo. Acaba esse ciclo e começa o outro. E o ciclo menstrual, que acontece nas mulheres, é uma preparação para a reprodução. Então, o organismo da mulher, a cada 28 dias, ele se prepara para engravidar, para que o embrião se implante no útero. Quando isso não dá certo, o que acontece? Como o embrião vai se implantar no endométrio, à medida que o ciclo menstrual vai avançando, a gente vai ver daqui a pouco, o revestimento interno do útero, chamado endométrio, ele vai se espessando, vai ficando cada vez mais grosso, vai ficando mais espesso, mais grosso, para receber o embrião. Se não tem embrião, ou seja, se não houve fecundação, não tem embrião, não tem gravidez. O corpo entende que não precisa mais, porque não houve, o embrião não vai se implantar, não tem embrião para se implantar ali. O que acontece com o endométrio? Ele descama. Então, aquelas placas de sangue, o útero se contrai, algumas vezes provoca até dor, ele se contrai, libera aquele sangue, que é o que a gente conhece como menstruação. E aí terminou um ciclo, está começando outro. Isso demora em média 3 dias, uma semana, depende. Isso varia, né? De mulher para mulher, como diria aquela propaganda daquela loja lá. Aqui eu coloquei passo a passo, eu não vou me ater nesse slide, mas é importante que vocês tenham ele para ler o passo a passo. Uma coisa vai levando a outra, dá para ver que é uma reação em cadeia. Eu não vou explicar através desse slide, eu prefiro explicar através de um desenho, de um esquema. Então, esse aqui, ó, é um dos 2 ovários cortado ao meio para a gente ver como é que é por dentro. Cada bolinha dessa aqui, cada estruturazinha dessa aqui, a gente chama de folículo ovariano, certo? Existem centenas de milhares dentro de um ovário de uma mulher. Desde que ela ainda é um feto e o ovário dela ainda está em formação, os folículos ovarianos também já estão se formando. Centenas de milhares. Muito mais do que ela vai usar durante a vida toda dela. Já estão lá. Então, como é que começa? Primeiro dia do ciclo, certo? A menina entrou na puberdade. Então, no primeiro dia, existe uma glândula na base do cérebro chamada hipófise, com H. Hipófise. Essa glândula tem o tamanho de uma ervilha, bem pequenininha. Ela controla o funcionamento do corpo inteiro, através da produção de hormônios. Que a gente chama de sistema endócrino, que é o sistema de regulação hormonal do nosso corpo. Então, a menina entrou na puberdade, a hipófise entende que ela está na idade reprodutiva e libera esse hormônio aqui, ó, FSH, hormônio folículo estimulante. O próprio nome do hormônio já está dizendo o que ele faz. Ele estimula um folículo a cada vez, a cada ciclo. Então, primeiro dia do ciclo, 28º dia do ciclo. Então, início do ciclo, então o ciclo vai fazer esse sentido aqui, ó, sentido horário. Início do ciclo, final do ciclo. Então, no primeiro dia do ciclo, a hipófise libera o FSH na corrente sanguínea, esse hormônio vai até o ovário e diz para um folículo, ó, você foi o escolhido dessa vez, você vai ser estimulado e você vai desenvolver, você vai crescer. Então, a partir do primeiro dia, os dias vão passando, esse folículo que foi estimulado pelo FSH continua sendo estimulado pelo FSH e vai produzir, vai crescer e vai produzir um hormônio chamado estrógeno, certo? Esse hormônio vai atuar lá na parede interna do útero, como a gente viu ali, o endométrio. O que ele vai fazer? O estrógeno, que é produzido pelo folículo, sendo estimulado pelo FSH, produz estrógeno que vai atuar lá no endométrio, fazendo o endométrio se espessar. Ou seja, o que o corpo está fazendo? Se preparando, o início do preparo para receber o embrião. Além disso, dentro do folículo é produzido uma célula chamada ovócito. Já tem esse ovócito, chamado ovócito primário, dentro dos folículos. À medida que ele está sendo estimulado pelo FSH, esse ovócito primário passa a se tornar ovócito secundário. Ele é mais desenvolvido. E à medida que o tempo vai passando, o ovócito vai amadurecendo,
chegou na metade do ciclo, 14º dia. Continua produzindo estrógeno, que está atuando lá no endométrio, fazendo o endométrio se espessar. No 14º dia, o folículo está maduro e ele se rompe, ele se abre. Quando ele se rompe, ele libera o ovócito secundário, que a gente chama vulgarmente de óvulo. Tecnicamente ainda não é um óvulo, porque o óvulo só passa a existir depois da fecundação. Depois que o espermatozoide encontra o ovócito secundário e forma o óvulo. Ele vai sofrer um monte de alterações e vai começar a originar o embrião. Mas por questões pedagógicas, didáticas, digamos assim, a gente vai chamar de óvulo mesmo, porque o termo é chamado ovulação. O correto seria ovocitação, mas não vamos entrar em detalhes, né? A ovulação está valendo para nós, liberou o óvulo, beleza. Chamado ovulação, na metade do ciclo. Essa primeira metade aqui, que tem o estímulo do folículo sobre o estímulo do folículo pelo FSH, a gente chama de fase folicular. Até a ovulação, a gente chama de fase folicular. Por quê? Simples. Porque é o período em que o folículo está sendo estimulado para amadurecer o ovócito, produzindo estrógeno para fazer crescer o endométrio. Fase folicular, que estimula o folículo. Simples. Ocorreu a ovulação, o folículo se rompeu, liberou o óvulo, aquelas fímbrias que ficam ali na ponta do oviduto, elas captam, elas puxam o óvulo que é produzido pelo ovário, aquelas fímbrias puxam o óvulo e ele fica ali no oviduto, ali na tuba uterina, esperando o espermatozoide para ser fecundado. Então, esse óvulo aqui ele vai se encaminhar lá para a tuba uterina e vai ficar ali por alguns dias, 2, 3, 4, 5 dias, depende, vai ficar ali esperando o espermatozoide chegar nele e ocorrer a fertilização. Enquanto isso, no ovário, depois que o folículo se rompe, caem as taxas de FSH, por razões óbvias. Não tem mais folículo para ser estimulado ali. Ele já se rompeu. Nós estamos dentro do ciclo ainda. O folículo já se rompeu, então não precisa mais ser estimulado. Então, cai a taxa de FSH no sangue, consequentemente, cai a taxa de estrógeno também na corrente sanguínea, porque não tem mais folículo para produzir o estrógeno, certo? E começamos a última fase, a última quinzena do ciclo para fechar esse primeiro ciclo menstrual, que a gente chama de fase lútea. Por que fase lútea? Simples, porque agora esse folículo, a hipófise, lá no cérebro, percebeu que o óvulo foi liberado, ela diminui a taxa de FSH e começa a liberar um outro hormônio, que joga na corrente sanguínea e ele vai lá no ovário. O LH é chamado hormônio luteinizante. Por quê? Porque ele estimula o corpo lúteo. Lúteo significa amarelo, porque ele é um corpo amarelo, ele é amarelado. Então ele é chamado corpo lúteo. Por isso essa segunda fase é chamada fase lútea. O que acontece? O LH atua sobre a casquinha do folículo. Aquele folículo que se rompeu, agora é o LH, não mais o FSH, que vai estimular. E aí isso aqui vai virar esse corpo amarelo aqui, também chamado corpo lúteo. E o que acontece? O corpo lúteo, ele produz um hormônio chamado progesterona. A linha azul ali embaixo, a progesterona. O que a progesterona faz? A progesterona vai lá no endométrio e diz, ó, agora é acelerar. Vamos crescer porque o embrião já está chegando. Eu já liberei o óvulo já foi liberado, ele está lá esperando o espermatozoide, vamos acelerar o espessamento do endométrio porque o embrião já vai chegar aqui. E aí, nos últimos 14 dias, o corpo lúteo produz progesterona, estimula o endométrio. Não houve fecundação, não houve fertilização, a menina não tem relação sexual, então não tem espermatozoide. O que acontece? O corpo lúteo degenera, ele murcha, porque não houve fecundação, o embrião não chegou lá. Aí ele recebe o aviso, ó, desiste porque não foi dessa vez. Ele degenera, ao degenerar, ele para de produzir progesterona. Se ele para de produzir progesterona,
cai as taxas de progesterona, certo? Então, diminuiu as taxas de LH lá na hipófise, porque não houve fecundação, caiu a taxa de LH, o corpo lúteo não é mais estimulado, ele degenera. Em ele degenerando, para de produzir progesterona. Se não tem mais progesterona atuando no endométrio, o que acontece? O endométrio descama, ele não segura. Quem segura é a progesterona. Então, tanto que a progesterona é chamada hormônio da gravidez. Descama, porque não tem mais progesterona, começou o outro ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, porque caem as taxas de progesterona, o que a hipófise percebe? Ó, não foi dessa vez, joga mais FSH na corrente sanguínea. Aí joga mais FSH na corrente sanguínea, o FSH vai lá no ovário, estimula um outro folículo para começar um novo ciclo. E acontece tudo de novo. E assim vai. 14 dias, 28 dias, menstrua de novo. Taxa de hormônio é uma montanha-russa. Sobe hormônio, desce hormônio, para de produzir, aumenta a produção, mexe com o ovário, mexe com o endométrio, mexe com o humor da mulher, provoca dor em alguns casos, no caso da contração do útero. Isso vai. Vários ciclos, vários meses, vários anos, até que essa menina cresce, decide, acha um parceiro certo, decide ter filhos, e é o que acontece. O ciclo acontece naturalmente, só que lá, próximo do 14º dia, o óvulo que está lá na tuba uterina, ele é encontrado por um espermatozoide, ocorre a fertilização, começa a formar o embrião, que vai se encaminhar lá para o endométrio. Quando ele se implanta no endométrio, o LH já não sustenta mais a produção de progesterona. Se dependesse do LH, a mesma coisa, ia parar a produção, o corpo lúteo ia degenerar, parar a produção de progesterona, o endométrio descama, ocorre a menstruação. Mas quando o embrião se implanta no útero, a estrutura que vai formar a placenta do embrião, um grupo de células, começa a produzir esse hormônio aqui, ó, HCG, que é chamado gonadotrofina coriônica. O que esse hormônio faz? Esse hormônio substitui o LH. Ele mantém o corpo lúteo intacto, porque o LH já não é mais produzido pela hipófise. A hipófise não tem essa produção contínua de LH, é só durante a fase lútea. Mas agora, em compensação, como houve fecundação, houve implantação do embrião no endométrio, que a gente chama de nidação. Nidação, nido vem de ninho. Ele se implanta, forma aquele aglomerado de células, que vai formar a placenta do embrião e começa a produzir o HCG. O HCG vai atuar lá no corpo lúteo, mantém o corpo lúteo funcionando, mantendo o corpo lúteo funcionando, continua produzindo progesterona, continua mantendo o endométrio fixo, intacto, espesso, e o embrião consegue se implantar ali para se desenvolver. Por isso que a progesterona é chamada hormônio da gravidez, porque é esse hormônio que mantém o endométrio espesso durante praticamente toda a gravidez. Então, percebam que é uma cascata de eventos. FSH, que estimula o folículo, que produz estrógeno, ovula, cai FSH, cai estrógeno, aumenta o LH estimula o corpo lúteo produz progesterona mantém o endométrio, se não houve gravidez, não houve fecundação, o endométrio descama, por quê? Porque não tem mais progesterona, porque não tem mais corpo lúteo, começa tudo de novo. Então, isso tudo, essa cadeia de eventos todo aqui, demora em média 28 dias, certo? Então, lembre-se, fase folicular e a fase lútea. Aqui eu fiz um esqueminha como se fosse uma linha do tempo, mas resume bem o que a gente falou agora. Primeira fase, primeiro dia do ciclo, 14º dia, 28º dia, final do ciclo. Então, em duas fases, separado em duas etapas. Primeira fase, em azul, que é a fase folicular. Segunda fase, fase lútea. O que acontece? FSH estimula o folículo, que produz estrógeno, que vai fazer o aumento do endométrio. O endométrio ainda está intacto lá. Ovula, no 14º dia, começa a liberar o LH, que estimula o corpo lúteo, produz progesterona, que acelera o espessamento do endométrio,
Se o endométrio está espesso, em não havendo fecundação por esses dias aqui, cai progesterona, cai LH, libera FSH de novo, volta lá para o início do ciclo, certo? Então, resumindo o que a gente acabou de conversar, que não é o caso. Aqui, essa tabela aqui, ó, ela é uma tabela, a mesma tabela do início lá, só que aqui é um pouquinho mais com riqueza de detalhes. Ela é dividida em 3 linhas aqui, ó. A linha de cima mostra tudo que está acontecendo, ó, mas na linha de cima é só relacionada aos hormônios. Lembra ali que eu comentei, aparece uma montanha-russa, ó? Por quê? Porque aumenta um hormônio, diminui o outro cai, daí a hipófise começa a sintetizar o outro. Aqui ele traz aqui, ó, aqui é o folículo estimulante e o luteinizante, estrogênio e progesterona. Notem quando cada um está bem identificado, que é quando cada um aumenta, quando cada um diminui. Nessa linha do meio, mostra o que está acontecendo com o óvulo, na verdade com o ovócito secundário, dentro do folículo. Ele vai amadurecendo, ele é produzido, aí forma o corpo lúteo, e assim por diante. E essa última linha aqui mostra o que está acontecendo com o endométrio. Então, é uma linha do tempo, vai do primeiro dia ao 28º dia. Não ocorre fertilização, o endométrio descama, volta à posição inicial, começa a aumentar o endométrio, não houve fecundação, ele descama. Se houvesse fecundação, ele continuaria, se manteria intacto. O nível de progesterona continuaria intacto, o corpo lúteo continuaria intacto, e o endométrio continuaria intacto, se gravidez, certo? Então, essa imagem, ela resume bem o que a gente conversou. E se a gente voltar naquela primeira imagem lá, ó, é a mesma coisa de forma ilustrada. O ciclo menstrual, fase folicular, fase lútea, ovulação no meio. O que está acontecendo com o endométrio? Aqui a menstruação. Aqui ele não traz todos os hormônios, mas mostra aqui, ó, o cérebro aqui na base do cérebro. O FSH, produzindo, amadurecendo o folículo a produzir estrógeno. Daí o LH, ó, libera o óvulo. O LH, através do estímulo do corpo lúteo, produzir progesterona, e não havendo, ó, o corpo albicans, ou o corpo lúteo, ele produz progesterona, ele vai degenerar, ele vai regredir e a mulher menstrua. É o mesmo esquema, a mesma figura, só que de uma forma ilustrada. Certo? Gente, era isso. Muito obrigado. Em breve nos vemos de novo, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que a gente tentou mostrar aí. Valeu? Aquele abraço.